Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você já é inscrito, muito obrigado por nos prestigiar com a sua nobre presença. E se você está chegando aqui pela primeira vez, fica aí o convite para você fazer parte. Porém, só se você gostar do vídeo, tá certo? Assiste o vídeo todo, se você gostar, a gente vai ficar muito honrado também com a sua presença aqui, irmão. Valeu? Agora, hoje a gente tá aqui no Amazonas, como você tá vendo aí. Esse nosso querido Amazônia, né, que tão desejado aí pela elite. Já fizeram até propostas aí de perdoar a dívida. Não, vocês passam o Amazônia pra gente aí e a gente diminui dívida, a gente deixa os produtos centrais sem essas tarifas e tudo mais. Enfim, hoje a gente não vai falar desse valor. Um dia a gente faz um vídeo aí mais detalhado, se for o interesse de vocês, sobre as riquezas naturais que existe aí, riquezas já comprovadas, né? Hoje a gente vai falar mais dos mistérios, os indícios de coisas que podem estar aí ocultas. Como você está vendo aí na imagem, tem uma pirâmide. Muitas pessoas, inclusive internacional, arqueólogos respeitados, já até perderam a vida, família, dentro desses matos aí, mata fechada. Isso aí não é um caminhozinho de mato como a gente olha num sítio ou numa serra e você diz, ó, ali tem uma serra, é mato fechado. Mas de todo jeito ali, querendo ou não, passa pessoas e tudo. Aí não, aí é mata virgem mesmo. Desde que o mundo foi criado, ela tá ali como o Senhor criou. Ninguém pôs o pé aí. E fora as espécies que a gente não sabe que tem, de bichos, de insetos, que tá aí nesse matão aí. E nem o próprio satélite consegue filmar nada, nem os aviões que passam, nem nada. Porque o que você tá vendo é mata fechada mesmo, família. É uma coisa... Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Não há quem não admire a Amazônia e crie teorias do que pode ou não existir ali. E por causa disso, muitos arqueólogos respeitados através da história do mundo da história conhecida já se enfiaram aí nesses matos em busca dessas pirâmides. Ao longo desse vídeo você vai ver mais detalhes disso, tá certo? Eu vou dar algumas curiosidades aqui e a gente entra nesse assunto. Então, como não há tempo a perder, em homenagem à Amazônia, pegue agora mesmo o seu cacho de banananã. Eu não sei qual é o estado que você mora aqui, essas bananas pequenininhas a gente chama de banananã, mas eu sei que em outras regiões do país tem outros nomes, né? Brasileiro adora apelidar as coisas e não seria diferente com a banana. Então, pega essa bananana e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Se tem uma verdade no universo é que o ser humano, as pessoas sempre temeram o que elas não conhecem. E não seria diferente com uma mata fechada e que ninguém realmente explorou ela 100%. Pois bem, família, aqui vamos ver alguns detalhes que realmente pode existir muita coisa que a gente jamais sonhou dentro dessa mata. Por exemplo, ó, veja essas teias completamente atípicas. Nós não sabemos que tipo de animal faz esse tipo de teia nesse formato, família. Veja que coisa estranha. Um estudante aí de pós-graduação do Instituto de Tecnologia da Geórgia se deparou pela primeira vez com a formação e estrutura de teias que jamais havia sido vistas antes. Essas teias formavam minúsculas esferas que eram cercadas por uma espécie de cerca circular, como você está vendo aí na imagem, né, família? Parece mesmo aquelas cercas que o pessoal do sítio fazem, né, principalmente em forte e tal, para proteger. O estudante fotografou a estrutura e foi em busca de respostas. Muitos foram os biólogos que arriscaram algum palpite, mas apenas alguns meses depois, quando o estudante pôde retornar à floresta e reencontrar a estrutura, que ele teve a oportunidade de isolar algumas delas em um recipiente de vidro. O que aconteceu em seguida foi bastante impressionante. 2 filhotes de supostas criaturas aracnídeas nasceram. O mais estranho de tudo isso é que os sacos de ovos dessa espécie abrigavam apenas um filhote por vez, algo completamente incomum. Especialistas ainda não possuem uma ideia nítida do porquê essa espécie de aranha se comporta dessa maneira e o porquê de serem tão diferentes de todas as outras. Apesar de tudo, os estudos continuam. Na minha humilde opinião sobre isso, família, eu não sou nenhum especialista, vocês sabem disso, mas eu sou um cara que pesquiso bastante e eu acho que a grande verdade é que a gente não conhece os animais que a gente pensa conhecer. Porque esses animais estão sendo afetados direto ou indiretamente por nós, os seres humanos. Então a gente não sabe como seria o comportamento deles em uma mata virgem onde o homem realmente não pusesse os pés de forma nenhuma. Se não tivesse avião passando aqui e acolá, helicópteros, esse tipo de coisa. A própria poluição também. Então, como esses animais estão ali realmente isolados desse mundo moderno, vamos dizer assim, longe do ser humano, da nossa influência, pode ser que isso seja o normal. Essa seja a maneira normal de criar. Talvez as outras aranhas coloquem aquele monte de filhotes, porque ela sabe que ela tem que aproveitar cada oportunidade como se fosse a última, né? Pode chegar um homem ali, um ser humano como eu e você, e destruir tudo. Quem garante que o normal não é esse aí?
Então só esse fato já faz a gente pensar e também nos deixa cada vez amando mais a nossa Amazônia, esse verdadeiro patrimônio, essa riqueza de Deus dada por o Criador a cada brasileiro. Porque veja, além de animais que a gente não conhece, de espécimes de insetos e tudo mais, peixes e tudo que você pensar que tem ali que a gente ainda não conhece, os próprios animais conhecidos podem sim se comportar de outra maneira, e aí está uma grande prova disso. Segunda curiosidade, família, argila que serve de alimentos para pássaros. Veja aí as araras azul, parecendo anjos mesmo, coisa linda de Deus mesmo, só Deus para fazer essas coisas. Você já viu algum pássaro se alimentar de argila? Bom, na floresta amazônica isso acontece. No meio da selva há uma encosta exposta que atrai uma quantidade absurda de pássaros que se alimentam dela. O comportamento atípico ainda não foi completamente desvendado, mas especula-se que essa argila em especial possua nutrientes como sódio e minerais. Então aí tá, né, família? Você não vê as aves comendo a argila, né? Mas lá no Amazônia elas comem. Não se sabe se é porque essa argila é especial, né? Pode ser, aqui tá deixando bem claro, pode ser que ela tenha outros nutrientes como sódio, né? Por exemplo, ou de fato os animais se comportam de forma diferente lá. Mais uma vez, a questão que a gente levantou agora, né? A influência do homem é que pode ter mudado muito do comportamento dos bichos. Então, mais um motivo para a gente amar ainda mais a Amazônia, porque observar as espécies pode nos ajudar até a entender a nós mesmos. Ver o comportamento deles natural realmente, sem a nossa influência. O estudo disso pode levar a grandes descobertas que a gente nem imagina, família. Então, mais uma coisa para a gente pensar e realmente defender a Amazônia. Esse negócio de privatizar que a Amazônia não é nossa. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa. Vamos defender o que é nosso. Vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas, para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuasão estratégica, ou seja, capacitemos-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. A gente tem que lutar com quem for, não importa se é contra o próprio presidente, se é contra os caras, os americanos, seja quem for. Querer tomar a nossa Amazônia, a gente vai partir pra cima mesmo. E aqui, família, mais um caso. Você sabe que os casulos, eles são todos fechadinhos, né? A largatinha vai ali, faz aquele casulo e fecha-se todinho. Até em Pokémon é assim, até em Yu-Gi-Oh! É assim. Se fecha no casulo e depois sai uma borboleta voadora. Ele está evoluindo. De uma lagarta inofensiva, uma mariposa imbatível. Aquela coisa está ficando maior e mais forte a cada segundo que passa. Esse meu jeito de viver. Não é? É assim na natureza. Mas no Amazônia não é assim, família. Encontraram agora uma coisa que vem intrigando aí os pesquisadores. Ó. Essa espécie de lava da traça, né? Ela é conhecida como urodide. Ela pode ser encontrada na floresta amazônica. O seu casulo, por outro lado, é completamente diferente de tudo que conhecemos em relação a esse processo. Não existe muitos relatos sobre essa espécie de uma maneira geral. E atualmente apenas algumas teorias não compradas tentam explicar o porquê do casulo estar exposto. Uma delas sugere que a estrutura detalhada serviria para proteger a lava de apenas de formigas, sem exigir um investimento muito abrangente. Então tá aí, família. Será que a lava se sente segura, né? Ela não fecha nem o casulo dela, ó. Fica meio que aberta. Vocês estão vendo aí? Será que é um espécime totalmente diferente? Não, parece que essa espécime aí coloca o casulo de forma normal, porém lá ela tá colocando dessa maneira, ó. E isso é que intriga os estudiosos. Na verdade, para mim, ou eles são burros ou se fazem, né, família? É o que eu tô dizendo a vocês, lá não tem todo esse perigo de não conseguir vingar como aqui, né, com a influência do homem. Então, eu acho muito provável que lá os animais fiquem bem mais tranquilos, tenham uma vida mais assossegada e por isso, ó,
a natureza, né, se adapta às coisas. Você vê aí peixes mesmo vivendo dentro do lixo, e você pega um mesmo peixe e que vive em um rio limpo, você coloca ele ali, ele morre com 10 minutos, com 5 minutos ele tá lá, de papo pra cima. Mas já aquele peixe que nasce ali, ele cria defesas no organismo, e se defende disso. Para vocês terem uma ideia, família, do que eu tô falando, isso acontece até com o ser humano. Quando chegou aqueles colonizadores, né, os primeiros aqui de Portugal, que eles desceram aqui no Brasil, e os índios começaram a ter contato com eles, começou a sobreviver com eles, muitos índios morreram de febre, de doenças que eles não conheciam, porque o organismo deles ali não estava preparado para viver perto de tanta bactéria. Os colonizadores, quando vieram naquela época, eles já viviam em cidades, né, com essa vida mais sedentária, pegando ali... Vocês sabem, era muito devasto também naquele tempo. O pessoal não tinha televisão, não tinha internet, não tinha games. Então o pessoal só sabia, né, família? Vocês estão ligados, né? Esse barulho. Então pronto, o pessoal só fazia isso. Então vamos dizer que o pessoal passava mais tempo fazendo isso, né? À toa que as mulheres tinham 12, 20 filhos. E você sabe que nem sempre a galera é fiel, né? Fica com uma, fica com outra. E acabava gerando muitas doenças por causa disso. E os coitados dos índios, né, quando tiveram contato com eles, muitos não resistiram e morreram. Pra você ver, né, família, como essa vida sedentária é uma desgraça desde o começo. Agora vamos lá, família. Essa aqui é polêmica porque a gente já vem falando aqui que a Amazônia, o próprio Enéas falava que a Amazônia, ele era o futuro da Terra. Ele falava isso porque você sabe, se quer realmente ter uma energia que nunca vai se gastar, que sempre vai ter, seria a energia solar, uma energia realmente autossuficiente e renovável. Todo dia o sol vai nascer. Então, família, como o nosso clima aqui no Brasil também é abençoado, clima tropical, Enéas falava muito em criar formas de absorver essa energia ali que as árvores estão recebendo o tempo todo. Ele falava que a ciência deveria, principalmente aqui no Brasil, a gente procurar maneiras de absorver essa energia, que ela realmente seria uma energia limpa, barata. Mas vocês sabem que o interesse das grandes corporações jamais vai permitir. Mas esse era um dos sonhos do Enéas. E agora também, né, já está comprovado os rios subterrâneos embaixo do rio Amazonas. Você vê ali por cima, você já vê muita água, você já vê aquela riqueza, aquela abundância, pois saiba que muito mais água ainda tem debaixo. É chamado inclusive de rio Razan, debaixo da terra ali, onde passa aqueles rios. Existe aí, ó, como você pode ver esse gráfico, tá vendo, família? É isso mesmo que você entendeu. O rio subterrâneo foi batizado de rio Razan, em homenagem a um dos pesquisadores que participaram do estudo. Ele se localiza a aproximadamente 4.000 metros de profundidade, logo abaixo do rio Amazonas. Quer dizer, é um rio por cima de outro rio. Vocês estão entendendo, família, como é a riqueza do Brasil? Você pode até passar dias, família, sem comer. Você pode aguentar isso. Agora, sem água você não passa, irmão. E a água doce, ela tem ficado cada vez mais escassa no mundo. E você basta olhar os gráficos da Terra. Quando você olhar as regiões, você vai vendo que elas realmente estão ressecando. E aí você olha ali para o Amazonas, você vê muita água de encher os olhos. E ainda por baixo dessa água ainda tem mais. Quer dizer, e ainda, né, a gente tem que ouvir que o nosso país é pobre. Realmente isso é duro de ouvir. Isso é muito triste. A gente vê os governos aí cada vez mais se rendendo aos interesses internacionais e fazendo a vontade deles, né? Ficam criando picuinhas pequenininhas, como por exemplo esses roubos que dos políticos fazem. Realmente roubam, realmente tiram, mas como o Enéas explicou e morreu falando, o problema do Brasil não é esses roubinhos de galinha. O problema do Brasil é o que é oficial, o que está lá nos contratos. Esses contratos aí que são firmados, família, com um sistema internacional. Isso sim é o que sangra e quebra o Brasil. Você, por exemplo, família, aqui, eu não queria nem falar de política, mas acaba entrando, porque a gente vê aí o absurdo, né? Você pega um barril de petróleo daquele, você vende lá, sei lá, $80, e você compra ele refinado, tendo refinaria aqui, a mando do próprio governo, no caso do Michel Temer, no caso, mandando trabalhar com 40% da capacidade total, para realmente faltar os outros 60% e ter que comprar de fora, de uma Shell, de uma Texaco. Entendeu, família? Essa greve não é por benefício, não é por salário. É uma greve para que o governo deixe os petroleiros trabalharem. As refinarias estão trabalhando com carga baixa, a mando do governo, para que os importadores tragam combustíveis mais caros para o país. A população precisa saber disso. Entendeu, família? Aí a gente vende aquele petróleo ali, aquele barril de petróleo que dá para fazer vários e vários caminhões de gasolina, de óleo diesel. Aí a gente compra o litro a R$3, a R$3,50, para repassar as pessoas a 5. Você tá entendendo, família, que realmente existe uma grande conspiração aí, não por parte de nós. Quando a gente fala essas coisas para vocês, os direitistas, os esquerdistas vêm e taxam, não, isso é teoria da conspiração, não dê ouvido a esses caras que eles são loucos. Mas a verdade tá aí. E aí por isso que eles não... Você vê, ó, debate entre eles, eles nunca tocam nesses assuntos, eles passam direto.
Quando vem um que toca no assunto, ele logo é ridicularizado. Veja aí o que fizeram mesmo com o Cabo Daciolo. Eles desviam o assunto, puxa para o outro lado, não respondem de maneira alguma. Você vê, você pega agora, por exemplo, as pessoas que estão defendendo a reforma da Previdência. Você chega para elas e faz só uma pergunta para quebrar elas. Por qual motivo o presidente não exige agora mesmo a auditoria da dívida pública? Eles não respondem, eles vão puxa para outro assunto, leva para outro lado. Não, a culpa é do outro governo. E o outro governo diz a culpa é desse. Entendeu? Eles vão ficar sempre nessa. Se esse governo, por acaso, não se eleger na próxima, vão botar a esquerda de novo, família. E vai ficar nesse eterno ciclo vicioso. Entendeu, família? Eterno ciclo vicioso. Mas, enfim, hoje o vídeo não é de política. Vamos continuando aqui. Apesar dessa enorme descoberta, né, dessa grande descoberta, as perguntas agora, elas não foram cessadas. Ao contrário, começou-se muito mais pergunta. Pelo volume de água que tem ali, a pergunta que se faz agora é se existe algum tipo de organismo vivo, família. Inclusive, organismo que pode estar aí desde a pré-história. Então, só essa descoberta aí pode responder muitas perguntas e acabar até com fáceis. Por exemplo, a NASA diz que existe vida em outros planetas, que é muito provável que existe e tal, né? Porque a vida, segundo eles, começou na água, beleza, balalá. Pronto, então se essa água tá aí, embaixo da Terra, sem levar raios solares e tudo, se tiver de haver algum tipo de vida, vai ter lá, porque o nosso solo é muito fértil. Então se houver alguma espécie de bicho que possa sobreviver assim, como eles teorizam que podem existir outros planetas, tá aí, ó. Aí será que os terraplanistas estão certos, que é tudo uma farsa? Eu fico calado nesse ponto. Porque eu acho que uma descoberta dessa, esse tipo de coisa, deveria ser informado a todos os brasileiros. Isso aqui deveria ser matéria de jornal nacional. Mas você tem que vir aqui num canalzinho desse humilde para ouvir esse tipo de questão. No máximo que eles fazem é isso, um blogzinho, uma nota sobre isso aí. Por exemplo, para passar essas informações para vocês, eu juntei aqui 3 sites. Tá vendo, família? É uma coisa que realmente parece que não existe interesse em passar isso para vocês. Mas enfim, né, família? Tá mais uma teoria da conspiração. Ó. Tribos indígenas isoladas. Você vê, principalmente, mais uma vez, eu tenho que falar do governo. O governo, recentemente, ele vem falando que não, que o que os indígenas querem mesmo é vir para a cidade, que isso é conversa, não tem que preservar nada, mas existe tribos, tá se descobrindo, nessas matas fechadas que eu repito, não foram exploradas, tem sido descoberto novas tribos que não tiveram nenhum contato com o homem. Então aqui, ó, aí já colocam assim, ó, na matéria, suposta tribo isolada foi divulgada pela Survival Internacional, uma organização com sede em Londres que defende os povos tribais em todo o mundo. A grande questão aqui é que muitas foram as histórias divulgadas na mídia, até mesmo especulações de que tal tribo estaria sendo observada desde 1910. Então por que não conta pro povo? Então, família, é pilantragem em cima de pilantragem. Ó. A organização que emitiu as fotos escreveu um comunicado alegando que as imagens realmente pertencem a uma tribo que de fato nunca teve nenhum contato com outros seres humanos. Mas como viveram esses seres humanos? Quais os seus costumes, crenças, idioma? Bom, tudo isso ainda permanece um mistério. Quer dizer, é o tipo de matéria porca que a gente pode esperar da mídia. Aqui a gente fica sem saber se realmente existe ou se de fato isso é só uma desculpa, né, para esses órgãos internacionais ficar dando piti aqui e dando palpite na nossa administração. Realmente uma coisa complicada e que isso é que deveria ser respondido à sociedade, é que deveria a imprensa estar cobrando aí das autoridades do governo e tal, mas não. Isso aí passa como uma besteira, não interessa, né? Não é um assunto importante. Poderia simplesmente ajudar a gente a compreender a nossa própria existência, mas não é importante. Para quem quer saber, né? Pelo amor de Deus, família, é complicado. O último mistério aqui que a gente vai ver, família, são as famosas possibilidades de existir pirâmides no Amazônia. Centenas de misteriosas estruturas construídas por indígenas na Terra há mais de 2000 anos foram descobertas na floresta amazônica e têm intrigado pesquisadores. Os notáveis geoglifos descobertos recentemente no Acre ficaram por muito tempo escondidos sob a copa das árvores na floresta amazônica, mas o desflorestamento nos últimos anos revelou o mistério das figuras. Então veja aí, família, isso aqui estava coberto pelas matas que você viu ainda há pouco. E depois que, infelizmente, né, realmente estão destruindo a Amazônia, cada ano ela encolhe mais, e aí pôde-se observar isso. E aí você vê que de fato é uma coisa muito, muito curiosa. Quem fez isso e por quê? Se vier uma imagem para ver de cima, né, uma imagem para você ver quando estivesse sobrevoando, não adiantava fazer porque tinha as árvores, como é que você via? E elas estão ali há muitos e muitos anos. Então, coisas que realmente, mais uma vez, é um tapa na cara dessas pessoas que acham que o nosso mundinho é só isso que o sistema nos apresenta, que essa Matrix nos apresenta. Eu digo direto que existe muito mais coisa do que a gente imagina, e por isso eu tenho tido muita cautela de dar minha opinião aqui de é isso ou aquilo.
Mas enfim, de acordo com os estudiosos, citado pelo Daily Mail, a revelação de novas estruturas na região, conhecida como o Stonehenge da Amazônia, mostra que as matas da floresta amazônica não eram tão intocadas como se esperava. No total já foram registradas cerca de 450 estruturas, compondo uma área de cerca de 13 mil km². E eu fico mais uma vez revoltado, família, para vocês verem aí as imagens, né? Eu fico mais uma vez revoltado porque a mídia não nos informa disso. Pelo amor de Deus, realmente a gente tá ferrado, família. Para ter uma mídia dessa, realmente é melhor não ter, né? Pesquisadores acreditam que os geoglifos podem ter sido construídos por indígenas para serem usados na realização de rituais. As primeiras figuras feitas por povos antigos na Amazônia foram encontradas no fim da década de 1970. Por muito tempo se pensava que todos os geoglifos haviam sido encontrados, mas pesquisadores estimam que, devido às enormes áreas encobertas por árvores, ainda há muitas estruturas feitas por povos originários a serem descobertos ainda. Então, família, mais uma vez você vê aí a riqueza, a grande riqueza, né, do Amazônia. Aí a gente viu o geoglifo que tem tudo a ver também com as pirâmides, né, família? Vamos lá, para as pirâmides. Essas estruturas são datadas aproximadamente há mais de 8.000 anos atrás e são conhecidas entre os arqueólogos como sabáquins. Sua formação é composta por molúsculos, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou ossos. Vale lembrar que a formação dessas pirâmides foi formada pela ação humana, ou seja, são montes artificiais. O grande mistério que envolve essas pirâmides está relacionado à sua utilidade, principalmente sobre esses seres humanos que aqui habitavam. Porque eles fizeram esse montão de coisa aí, né, família? Isso que eu acabei de ler aqui para vocês é apenas uma das explicações, uma das teorias dessas pirâmides. De fato, ninguém foi lá escavacar para ver se realmente isso é fato ou não. Isso aí não passa de uma teoria, família. Muitas pessoas acreditam que não só nesse lugar, mas em outros pode haver sim pirâmides, como aquelas do Egito mesmo, e que inclusive foram os mesmos caras que criaram as pirâmides do Egito e fizeram essa. Também acreditam-se nisso na Antártica, se eu não me engano, no Polo Sul, que também possa haver essas pirâmides, mas não sei por que os governos não se interessam em pesquisar isso. Você vê, por exemplo, o Egito, ele ganha um bom dinheiro só com aquelas pirâmides ali, né, criando o turismo e tudo mais, mas os outros países parece que não querem que de fato as pessoas saibam dessa realidade, né, os mistérios que haviam naquelas populações, no que eles acreditavam. Inclusive alguns há relatos até que usavam magia. Eu estava vendo uma matéria do próprio Discovery Lixo falando sobre os mistérios que envolvem a pirâmide, como eles iluminavam dentro, por exemplo. As pessoas dizem que por ela ser muito fechada, não daria para acender tochas ali, porque faltaria ar. Então eles deveriam ter um jeito de direcionar a própria luz, né, do sol ali para dentro. Mas os espelhos da época eram bem embaçados, não refletiam tanto. Então os caras até pegaram os espelhos da época e foram colocados alinhados para tentar, né, ver se conseguia iluminar lá dentro na câmera, mas chegou a uma certa distância, eles param mesmo de iluminar, não tem força para refletir. Então, como eles iluminavam lá dentro ainda é um mistério. Se com fogo já foi descartado, porque faltaria ar, né, lá dentro, logo ficaria cheio de fumaça. Você vê numa casa, né, principalmente quem já é de sítio, sabe, quando você acende, por exemplo, um candeeiro, você vê, fica logo aquela fumaça e enche até uma vela, né, com um tempo, começa a esquentar o ambiente, e imagine isso dentro de uma pirâmide. Então, família, são coisas que a ciência ainda tenta explicar ou não, mas que realmente gera muita curiosidade da nossa parte, principalmente da gente que não fica só apegado a essas coisas do mundo, mas são coisas que a gente gostaria de ver mais as pessoas falando sobre isso. Mas agora, família, eu quero saber nos comentários o que é que você acha. Você acha que essas pirâmides de fato existem? Ou não, isso é besteira, é um monte de lixo ali que entulharam, não sei quem, mas entulharam. Você vê como é ridícula, né? Desculpe, perdoe quem acreditar nisso, mas eu acho realmente ridículo essas teorias que a mídia coloca como a mais correta, a mais, né, a principal é essa aí, né? Eu acho realmente ridículo. Os povos empilharam, tiveram todo o trabalho de fazer um monte de nada junto ali para simplesmente deixar por nada. É muito absurdo. Isso sem ter escavacado, sem ter feito nada, só no papel ali, teorizando, né? Acho que até um cigarrinho, um evinho, os caras puxam e inventam essas teorias absurdas. E a gente é que é os teóricos da conspiração, né? Que merece ser banido da plataforma. É o fim mesmo, né, família? Mas é isso. Deixa aí sua opinião. O que é que você acha? É de fato um monte de lixo empilhado ou existe muito mais coisa ali que os governos mesmo não querem que a gente descubra, até porque eles querem dominar aquela área ali, tomar para eles, né? Levar mesmo do Brasil. Não vão levar em cima das costas porque não pode, mas a vontade deles é realmente colocar a bandeira deles ali, dizer é nossa e acabou. Então, por isso, eles jamais vão admitir e revelar
os grandes segredos que existem ali, mas por esse vídeo mesmo, só por essas pequenas curiosidades que a gente viu aqui, a gente sabe que o mistério dentro da Amazônia é muito maior do que se pensa. Então é isso, família, fiquem todos com Deus, não deixa de dar sua opinião, não deixa também de compartilhar, se inscreva na nossa página do Face também, o endereço é esse aí que você tá vendo, tá certo? Lá a gente também vai postar todos esses vídeos que a gente não tá podendo colocar aqui, muitos não passam, então a gente vai colocar lá o vídeo mesmo completo. Então siga a nossa página, tá certo, irmão? É até uma maneira que, se por acaso censurarem de fato aqui os canais, como disseram, né, como ameaçaram agora em janeiro, e realmente a gente tá vendo isso aí, né, que iam tirar o nosso alcance. Você vê mesmo, por exemplo, canais que estão batendo 100 mil aí visualizações no dia, como o do Thiago, por exemplo. Às vezes a gente aqui bate 50 mil e você não vê a gente nos em alta. Não colocam mais canais de conspiração nos em alta. Diz que não querem que esse tipo de conteúdo, desse tipo de pensamento e teorias cheguem na maioria da população. Então aí você vê que absurdo que é, né, família? Se o que a gente fala é bobagem, se o que a gente fala não tem nexo, né, são coisas de gente doida, gente que não tem o que fazer, então por que essa censura toda? Se um monte de pessoa concorda com você, é problema seu e delas. Mas no nosso caso não, né? Então, quer dizer, não é tão fantasia assim, não é bobagem. E cada atitude deles só comprova isso. A gente sabe que, de fato, quem é os teóricos da conspiração são eles e não nós. Então é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês sempre. E tamo junto.